Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido, né? E conforme nós falamos, que íamos comentar a respeito de frases, sinais que são dados dentro das nossas casas, mudanças de comportamento, isso que pode acontecer no nosso trabalho também, nas redes sociais. Frases como: eu não estou nem aí, sabe? Para mim, pouco importa o que vai acontecer. Isso já é um sinal de desesperança. A pessoa que não está nem aí para a vida, que pouco importa o que vai acontecer. E muitas vezes essa frase vem acompanhada de que se eu morrer, pouco me importa. Em outros casos, também a pessoa diz: se eu morrer, vocês nem vão sentir a minha falta. É um sinal vivo de que a pessoa está se sentindo desamada. E isso, Deise, o quanto que pode estar acontecendo com essa quantidade, com esse vício, vamos dizer assim, vamos pôr o dedo na ferida, com o vício do celular. Pessoas que estão em famílias, estão em um grupo de 8, 10 pessoas e nenhum deles conversa um com os outros. O celular separou as pessoas. Cada um, no máximo, fala: já viu isso aqui? Ou, quando não, fala: escreve, veja isso aí, e manda para a pessoa que está do lado. Você já tomou conhecimento disso, Deise, alguma vez? Sim, bastante vezes. E se a gente prestar atenção quando em restaurante, no shopping, aqueles amigos que saem juntos, cada um fica no seu celular, um mandando para o outro, como você falou, só que não são só os jovens, não. As pessoas com mais idade, também como a gente, muitas vezes se perdem no tempo, olhando réus engraçadinhos. Quando você vê, já se passaram horas e horas, e aquela dopamina rápida, que depois prejudica o cérebro, o sono, vai viciando cada vez mais e pode sim levar a uma depressão, uma angústia e até ao suicídio. Sim, e além dessas frases que nós citamos, tem outras situações que isso chega tanto para mim como para você, que somos psicanalistas e a gente faz uma análise. As pessoas relatam, né, que meu filho de repente apareceu com uma tristeza profunda. Ele não se encanta mais com nada, ele se tranca dentro do quarto, não quer sair. A gente chama para ir para o shopping, a gente chama para ir para o cinema, chama para ir para o clube, não quer. Isso são sinais de que a pessoa está se retraindo, a pessoa está se recolhendo e não quer de forma nenhuma participar da vida. Porque isso tudo faz parte da vida, de viver, de ser alegre, ir fazer um curso, ir estudar. Não é só estar na frente do computador ou na frente do celular, para, como você disse, participar da vida social dos outros, assistir réus, assistir a essas coisas que são viciantes. E como você disse que às vezes passam horas, as estatísticas já mostram que as pessoas estão se viciando de uma forma a passar 6, 8 horas por dia no celular. São coisas que a gente não consegue imaginar, com tantas coisas para serem feitas
além do trabalho profissional, quantas outras coisas. E aí a gente falou no início que é um princípio da caridade, porque somos espíritos de que não quer que a pessoa sofra. E aí, qual é esse sofrimento? A primeira causa do sofrimento do suicida é a decepção. Porque aquele que quer pôr fim no seu sofrimento, pôr fim na sua tristeza, ele pensa que se matou, acabou. Como nós que temos o espiritismo como ciência, filosofia e religião, entendemos que é diferente, que a vida não cessa. Então, quando ele pensa que pôs fim, ele se depara, ele vivo e observando o corpo físico sofrendo. E vamos falar de algumas causas de sofrimento do suicida. Aqui, o que vai continuar? No livro por psicografia da médium Ivone Amaral Pereira, Vale dos Suicidas, ela mostra um lugar denominado Vale dos Suicidas e escrito pelo espírito Camilo Castelo Branco. O livro ditado, né, dita para Dona Ivone. Camilo fala a respeito desse Vale dos Suicidas, os sofrimentos que ele relata são bastante doloridos. O próprio livro diz: não desista de ler, porque nos primeiros capítulos você terá essa vontade de parar de ler, percebendo esse sofrimento. Por isso a gente dizer que é um princípio de caridade retirar as pessoas que estão na beira do abismo ao ponto de suicidar, por conhecer desse sofrimento. Então, vamos imaginar um sofrimento longo. Uma pessoa de 50 anos de idade, que teria que viver, que teria uma programação da reencarnação até os 80 anos de idade. E ela resolve pôr fim aos 50 anos de idade na vida, então ela teria que ter vivido mais 30 anos. E ela se joga na frente de uma carreta, quebra-se os ossos, mói sua carne. Isso é matéria, mas fica registrado no psiquismo do espírito. E o espírito pode passar 30 anos com esses sentimentos de dores, de ossos quebrados, de carnes moídas. Além de que, normalmente, o suicida vê o seu corpo físico sendo carcomido pelos vermes, tendo baratas subindo pelo seu corpo dentro da própria cova. Você imagina uma situação como essa? Que coisa grave, que sentimento horrível que o ser, o espírito, que é pensante, que tem sentimentos, pode sentir. O que você diria disso, Deise? É uma situação bastante difícil até para falar, porque cada vez que a gente ouve essa parte da história, o coração dói, porque de conhecimento da maioria que nós tivemos na nossa família, um filho, meu enteado, que ele cometeu o suicídio aos 19 anos. E toda vez que a gente toca nesse assunto, é impossível não lembrar dele, dos sinais que ele dava,
né? Então, a gente como mãe, como pai, fica imaginando essa cena do corpo, né? E eu acho que, penso eu, que só o conhecimento, né? Fazer de tudo para levar esses jovens para uma religião, seja a que for. Toda religião que fala de Cristo, de Jesus, é boa, é maravilhosa, porque trazer o cristianismo para dentro de casa, fazer com que o jovem acredite e veja o quanto o evangelho é importante e seguir os ditames do evangelho, para mim hoje é o único jeito, porque o evangelho te ensina a amar a você em primeiro lugar e ao próximo. Então, professor, seria levar o jovem ao conhecimento da religião, do amor de Jesus. O único jeito. Um ponto interessante que você toca a respeito dos familiares que ficam. O sofrimento que todos sentem, todos que estão à volta do jovem, do pai, da mãe, de quem quer que seja, dos parentes que ficam. A dor parece que é aumentada, parece que fica assim. Aonde foi que eu errei? O que eu deveria ter feito? Eu poderia ter feito mais? Quem foi o culpado por isso? Foi bullying na escola? Mas eu não consegui perceber. São vários questionamentos dos familiares que ficam. Quando o suicídio não tem idade para que seja a criatura ameaçada e que ela possa dar cabo da própria vida. E, inclusive, existem estudos que mostram que suicídio com crianças e adolescentes tem aumentado consideravelmente. E a gente pensa, como que uma criança, como que um adolescente se vê desesperançoso, tendo uma vida inteira pela frente, uma vida de sonhos, uma vida de sucessos? Mas nós temos que também entender que a própria doutrina espírita nos mostra de que o suicida provavelmente já tenha sido suicida na vida passada. E fica essa... Quanto mais você mergulha no mar das letras, você vai entendendo e vai querendo saber mais. Que nós, quando chegamos aqui de volta, ou seja, reencarnamos, a gente chega com crédito, porque tem aqueles que já chegam e falam, já foram suicidas, voltaram com crédito, suicidaram com pouca idade, quando voltam falam assim, não, os benfeitores da espiritualidade dão uma ajuda, falam, não, agora nós vamos te ajudar para que você não volte a ser suicida. Você volta paraplégico, volta sem as suas faculdades mentais, ou seja, com várias restrições, volta de uma forma que você não possa dar cabo da própria vida. Então, são situações e mais situações, a gente não consegue definir em tão pouco espaço de tempo que nos é concedido pela televisão aqui, para que a gente possa desdobrar todas as nuances, tudo que pode acontecer. Mas de uma coisa é certo, a pessoa tem que acabar com o vazio existencial. E qual a forma de acabar com o vazio existencial? Fazendo o bem.
Você imagina, já ouviu a história, já viu o filme a respeito do campo de concentração? Pois é. O médico, psiquiatra Viktor Frankl, ele esteve no campo de concentração em Auschwitz e ele foi lutando para sobreviver, entre meios a ver tantas pessoas sendo levadas para a câmara de gás, mortas pelo frio, um frio tremendo. No livro que ele relata de que tinha um pedacinho de pano, um pedacinho de cobertor para 5 pessoas. Não podiam nem se mexer, e aí era até oportuno que ficassem encostados um no outro para que o calor humano pudesse aquecer um ao outro. E o doutor Viktor Frankl costumava repetir uma frase de Nietzsche, do filósofo Nietzsche, que diz: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Então, dizer para aquele que está desesperançoso, criar esses motivos, falar, olha, é importante que você viva, porque eu te amo, você é importante para mim. Vai construindo esses valores de amor, vai demonstrando. E é por isso que a gente diz, né, Deise, como que é importante mergulhar no mar das letras, para que a gente tenha conteúdo. Sim. Como é que nós poderemos ajudar alguém se nós somos vazios? Sim, e transformar também a dor em amor, que é o que a gente tenta, não é, professor? Com certeza. Quando você fala do seu enteado que desencarnou pela via do suicídio, ou seja, o meu filho, aos 19 anos de idade, eu busquei transformar esta dor no auxílio. A gente tem feito palestras em vários lugares a respeito de como combater o suicídio. E as tias deles que moram em outras cidades, moram no Rio de Janeiro, moram em Minas, falam, ou o tio aqui fala, é justamente essa pergunta que nós falamos. Poderia ter feito alguma coisa a mais? Meu filho nós tínhamos filho de pais separados. Mas nem por isso. Existiam outras situações que, como eu disse, são tantas e tantas situações. E um dia, logo, o mais breve possível, nós iremos trazer aqui, nas coisas da vida e do espírito, o problema da alienação parental, que é algo que também envolve várias famílias que precisam tomar conhecimento, que o fazem de forma voluntária ou involuntária, mas criam esse problema que pode fazer com que a criança, o adolescente, se sinta culpado por uma relação que não deu certo. Mas a gente volta, com certeza, a falar a esse respeito. Né, Deise? Sim. Desculpem a emoção. E você que está aí, que já passou por isso, receba o nosso abraço. E fiquem atentos aos sinais. E que Jesus abençoe. Até o próximo programa. Esperamos que o Mestre Jesus abençoe a todos nós.
nós seguimos com as nossas dores. Nós aqui, você aí, mas nunca desesperançosos. Um dia nós estaremos face a face com o Mestre Jesus e com o nosso Pai Celestial. Votos de muita paz. Votos de muita